vocês sobre lição 9, a conspiração de Amã contra os judeus. E onde está isso? Está neste livro aqui. Sim, meus amados, nesse livro, tá? E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, clique no sininho para receber mais notificações e não deixa, meu amado irmão, de dar aquele like. Então você compartilha com seus amigos, com seus vizinhos e também com seus familiares. Meus amados irmãos, se você ainda não fez a inscrição da escola bíblica, vai lá na Igreja do Senhor Jesus, na Washington Soares 7600, e vai estar fazendo lá a sua inscrição para juntos estarmos aprendendo todas as lições deste livro, tá bom? Então, meus amados irmãos, logo depois da vinheta nós iremos aqui aprender um pouco mais sobre a lição 9. Não sai daí porque rapidinho, já voltamos. Então, roda a vinheta, produção. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos testar os seus conhecimentos e ver se você realmente conhece a Bíblia. Então, meus amados irmãos, já voltamos. Você viu que foi rapidinho, certo? E odiados de todos seres por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10:22. Veja bem sobre a verdade prática. Quando nós tornamos agradável ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Veja bem, a lição de hoje nos auxilia, certo, a refletir a respeito de um tema muito atual, antissemitismo. Nela estudaremos o plano odioso de Amã em exterminar todos os judeus do reino persa. A causa desse extermínio de Amã se revela de caráter pessoal, mas que atinge toda uma nação. A história bíblica que estudaremos nos revela como é antiga a campanha de ódio contra o povo judeu. Sim, meus amados, veja bem. Na lição anterior vimos, que Mardoqueu ele não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Sim, meus amados, veja bem. Nesta lição estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veja bem, meus amados. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história de Israel. Veja bem, Israel ele sobrevive pela providência de Deus, a providência divina. Meus amados, e qual é a palavra-chave para essa lição de hoje? Conspiração. Sim, meus amados. Intrigas, patologias do poder, meus amados. A conduta de Mardoqueu incomodou, aos demais servos do rei. Eles nos questionavam todos os dias, porque transpassavam o mandamento do rei. Esther 3:3. Veja bem, Mardoqueu disse apenas que era judeu. Sim, meus amados. Incomodou seus conservos. Foram denunciar Amã para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura Veja bem, pelo visto não era um zelo sincero pela palavra do rei. Não, meus amados, não era isso. Pareceu, meus amados, mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Sim, meus amados, invejas, intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Sim, meus amados, Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional. Sim, meus amados,
revelando uma personalidade doentia, planejou o extermínio de todos os judeus. Esther 3, 4 ao 6. Quem exerce a autoridade em qualquer área da vida precisa agir com sinceridade, sabedoria, que todos temos um Senhor no céu. Sim, meus amados. Efésios 6, 9, E 1 Pedro 5, 2, 3. O abuso do poder leva à queda. Provérbios 16, 18. Veja bem. A intenção do plano, o Império Persa abrangia todo o antigo, Oriente, próximo o rio, indo na Índia, hoje conhecido como Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental, incluindo parte do norte da África, até a Etiópia, e se estendia para além do mar Egeu, até Tássia, na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Meus amados, em linha reta, de um extremo ao outro, era mais de 4.000 quilômetros. Sim, meus amados. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Esther 3, 6. Meus amados, isso incluía até o que havia retornado para Jerusalém. Até eles, meus amados. A astúcia e oportunismo de Amã convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso, convinha que fosse exterminado. Esther 3, 8. Veja bem até que ponto ele chegou, Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas, para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Esther 3:9. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo tratava. Ele não questionou, meus amados, Veja bem, simplesmente ele tirou o seu anel e o deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei. Esther 3, do 10 ao 12. Nesse episódio, meus amados, Assuero mostrou-se facilmente manipulável por Amã. Amã, ele soube apelar para o seu ego, meus amados. Sim, veja bem. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar diversas e desvaneios de pessoas disfarçadas de motivações, aparentemente, meus amados, nobres. Mas veja bem, o pavor da violência, um dia definido para a morte dos judeus, e ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruísse, matasse e lançasse, a todos os judeus, desde o moço até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. Tudo, meus amados. E que todos os seus bens fossem saqueados. Esther 3:13. Veja bem, Amã, ele destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Meus amados, não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco
de serem vítimas preventivas, né, de Amã. Vejam, meus amados, vejam bem, iniciada por Caim, né, a violência apavora a humanidade em todos os tempos. Infelizmente, cresce a cada dia. Gênesis 6, 11 ao 13 e 2 Timóteo 3, do 1 ao 14. Bebida, confusão, tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correio muito eficiente, principalmente em função da estrada real, que ia de Suzã, né, a Sardes, na província da Lídia. Sim, meus amados, hoje o território é conhecido como Turco, tá bom? Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e esdrúxula, né, ordem do rei. Meus amados, Mardoqueu, ele entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes e vestindo-se de pano de saco, com cinza, e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Esther 4:1. Veja bem, Esther, ela ficou muito aflita. Sim, meus amados, ela ficou sabendo daquela ocasião em que Mardoqueu se vestiu de pano de saco. Tá? À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima, né, de luto com jejum, choro e lamentação. Esther 4, do 3 ao 4. Só, meus amados, Deus podia frear a impetuosa maldade humana. Salmos 22, 28 e Romanos 1, 18 e 20. Veja bem, a crise e clamor, o decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar socorro divino. Meus amados, Esther 4:3. Veja bem, se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram, né, a Jerusalém para reedificar, né, e liderados por Zorobabel, como Esdras 2, 1 e 2, de outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Veja bem, mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo. Veja bem, como denunciam os profetas pós-exílio, né? Ageu e Zacarias. Veja bem, agora todos corriam o risco de ser exterminados. Por quê, meus amados? Veja bem, porque muitas vezes precisamos experimentar crise para buscar Deus de todo o coração. Isaías 55:6. Veja bem, o correto é fazermos como Daniel, orava em todo o tempo. Daniel 6:10. Somente com uma vida de oração constante em casa e no templo podemos vencer o mal. Efésios 6:18 e 1 Tessalonicenses 5:17. Veja bem, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. O que é isso? Veja bem, a frase do antissemitismo, né, é uma palavra bem diferente, né, do nosso vocabulário, né? De forma prática, o antissemitismo, né, é uma hostilidade
sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 frases de expressão, desse ódio obstinado, antissemitismo religioso, nacionalista e racial. O aspecto religioso destaca-se as perseguições como a do século XIX, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348. Mas, meus amados, também durante a Idade Média sofreram intensas perseguições pela Inquisição, principal a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa. Sim, meus amados. Veja bem, a partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Oficial, pelo Papa Paulo III, em 1468 a 1549. Veja bem, o objetivo principal era combater o que chamavam de heresias judaicas. Milhões de judeus foram expoliados, torturados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômica e política. Sim, meus amados. A primeira ordem, de confinamento dos judeus em Gertrudes, não foi por Adolf Hitler, não, meus amados. No século XX, foi do Papa Paulo, sim, meus amados, em 1550, atingindo todos os estados papais por mais de 300 anos. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhe garantia um lugar para viver, não, meus amados. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. O antissemitismo, meus amados, nacionalista e racial, veja bem, o aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. Meus amados, a prosperidade dos judeus causava ódio, alimentando por teorias de conspiração. O que é isso, meus amados? Veja bem, o povo judeu era apontado como culpado pela crise econômica de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra a comunidade judaica. Meus amados, até isso eles culpavam os judeus. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1939 e 1945, o que aconteceu? Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial ao programa A Superioridade da Raça Ariana, o Holocausto, extermínio de 6 milhões de judeus em toda a Europa. Sim, meus amados. E hoje temos o antissemitismo. Hoje nós temos a criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. Os pais, vivem em estado de alerta, em função do ataque terrorista interno e externo, feito em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. Veja bem, 5 grupos palestinos
uniram-se ao Amã, né, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbaridades inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas refém. Veja bem, depois disso, né, os casos de antissemitismo, né, aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhe garantia um lugar para viver. Não é isso, meus amados. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Meus amados, aqui a gente vê um ódio muito grande pelas pessoas de Israel. Meus amados, só Jesus, o Messias, salvará Israel quando, né, de sua conversão nacional. Isaías 11, 10 ao 16. Veja bem, é possível, meu amado, é possível um cristão ser antissemita? É possível? É sim, meus amados. É essencial para os antissemitas separar Jesus de sua origem judaica, pois fizeram isso como, meus amados? Se fizerem isso, como podemos, né? Então o ódio se torna moderno e o antissemitismo, né, se torna uma virtude cristã. Como eu disse anteriormente, um cristão antissemita, né, é um paradoxo. Um antissemita, neste contexto, meu amado, é um cristão morto, cujo ódio, né, estrangulou a sua fé, veja bem, como um camaleão, né? O antissemita pode se mascarar alternadamente, né, como fazer a vontade de Deus, ou como uma ideologia política. Mas quando você encara corretamente, né, o povo judeu, quando você encara, né, corretamente o povo judeu como a família do nosso Senhor, eles se tornam a nossa família ampliada. Sim, meus amados, a quem recebemos a ordem de amar incondicionalmente. Tá bom? Então, meus amados, para concluir, né, veja bem, o antissemita, né, não se revela apenas através de atos, né, mas também de apoio aberto ou postura complacentes, né, aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio, né, de críticas sistemáticas aos atos de defesa, né, israelense. Veja bem, pintando, né, o país como vilão da história. Essa pessoa, ela se torna, né, a respeito dos pecadores, né, dos judeus, né, dos pecadores judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando arrependidos e aceitar o Messias verdadeiramente, né? Oremos pela paz de Jerusalém. Salmo 122, 6. Agora vamos revisar aqui, né, o nosso conteúdo, né? Vamos revisar, né? Na primeira lição, né, na primeira pergunta, fala assim: qual era o plano de Amã e a sua intenção? Veja bem, Amã, ele planejou destruir, né, todos os judeus, né, todo o reino de Assuero, né? Isto é 3:6. Isso incluía até os que havia retornado para Jerusalém. Segunda pergunta: como Amã fez para obter a ordem do rei contra os judeus? Amã convenceu Assuero e expungir
deu, né, a sua verdadeira motivação, que era pessoal, né, e disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria a lei do rei. Por isso convinha que fosse exterminado. Esther 3:1. Terceira, qual a reação, né? Qual a reação dos judeus diante da notícia do extermínio? Qual foi a reação deles, né? O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Esther 4:3. Veja bem, o quarto, né? Quarta pergunta, né? O que é o antissemitismo, né? E quais são as suas fases, né? Veja bem, de forma prática, o antissemitismo, né, é hostilidade sistemática contra os judeus. De forma assim bem mais clara, né? É uma pergunta bem mais, uma resposta bem mais clara, né? E a quinta pergunta e última, né? Cite 3 exemplos em prática de antissemitismo, né? É possível, né, verificar ao longo da história 3 fases de expressão desse ódio obstinado, né? O antissemitismo, né, religioso, nacionalista e racial, tá bom? Então, meus amados irmãos, ficamos por aqui, né? Espero que possa ter esclarecido algumas dúvidas, né? E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, clique no sininho para receber mais notificações e não deixe o amado irmão de dar aquele like. Então, fica na paz e Deus abençoe. Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante. Assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.